A vida e obra de Daniel Mastral, uma jornada espiritual e polêmica. Daniel Mastral, um nome que ecoava pelos círculos da espiritualidade alternativa no Brasil. Escritor, palestrante, pesquisador, suas obras mergulhavam em temas complexos. A batalha espiritual, a influência de sociedades secretas, o ocultismo. Sua abordagem? Direta, desafiadora. Mastral não se curvava a dogmas, muito menos hesitava em expor verdades controversas. Para ele, vivíamos em um mundo manipulado por forças invisíveis, palco de uma batalha constante entre o bem e o mal. Uma batalha que transcendia o plano físico, manifestando-se em cada canto da sociedade. Ele acreditava que essas forças invisíveis influenciavam nossas vidas de maneiras que nem sempre percebemos. Seus livros, suas palestras, atraíam um público sedento por conhecimento. Pessoas de todas as idades e origens vinham ouvir suas palavras, buscando respostas para suas próprias dúvidas e inquietações. Uns o aclamavam como um visionário, um arauto da verdade. Para esses seguidores, Mastral era uma luz em meio à escuridão, alguém que ousava falar o que muitos temiam. Outros o taxavam de alarmista, propagador do medo. Críticos argumentavam que suas teorias eram exageradas, que ele via conspirações onde não havia. Mas era inegável. A notoriedade de Mastral vinha da ousadia de suas afirmações. Ele não tinha medo de desafiar o status quo, de questionar as narrativas estabelecidas. Ele não se limitava a teorias abstratas. Suas investigações eram detalhadas, meticulosas. Citava nomes, datas, eventos, conectando a história a uma narrativa oculta de poder e controle. Para ele, tudo estava interligado e cada peça do quebra-cabeça tinha seu lugar. Essa postura lhe rendeu admiradores fervorosos e críticos implacáveis. As discussões sobre suas teorias eram intensas, muitas vezes acaloradas. Uns o viam como um farol de conhecimento em meio à névoa da desinformação. Para esses, ele era um guia, alguém que ajudava a navegar pelas águas turvas da verdade. Outros o acusavam de alimentar a paranoia e o medo. Diziam que suas teorias criavam um clima de desconfiança e ansiedade. Mas independente das opiniões divergentes, uma coisa era inegável. Daniel Mastral era uma figura intrigante. Sua presença, suas palavras, deixavam uma marca indelével. Sua vida e obra levantavam questões profundas sobre a natureza da realidade, convidando as pessoas a questionarem suas crenças, a buscarem a verdade por trás do véu da ilusão. Ele desafiava todos a olharem além do óbvio, a questionarem o que lhes era apresentado. E sua morte repentina, em circunstâncias misteriosas, apenas aprofundou o enigma que o envolvia, transformando sua vida e obra em um mistério a ser desvendado. A busca por respostas continua, e o legado de Daniel Mastral permanece vivo, instigando curiosidade e reflexão. Revelações arriscadas, sociedades secretas e a busca pela verdade. Daniel Mastral não escrevia ficção. Ele se dedicava a investigar e revelar verdades ocultas que muitos prefeririam manter escondidas. Ele se apresentava como um investigador da verdade oculta, e suas obras eram fartamente documentadas com referências históricas, testemunhos e análises de especialistas. Cada página de seus livros era uma janela para um mundo de segredos e mistérios. Seus temas preferidos? As sociedades secretas. Maçonaria, Illuminati, Ordem Rosa Cruz, todas dissecadas em detalhes. Ele explorava suas origens, rituais e influências ao longo da história. Grupos de poder com agendas ocultas, manipulando governos, instituições e eventos globais para alcançar seus objetivos de dominação mundial. Rituais secretos, símbolos ocultos e pactos obscuros eram, para Mastral, peças de um quebra-cabeça que comprovavam a existência de uma conspiração global para controlar a humanidade e suprimir o conhecimento.
pactos obscuros para Mastral, essas eram peças de um quebra-cabeça que comprovavam a existência de uma conspiração global para controlar a humanidade e suprimir o conhecimento. Ele acreditava que essas sociedades secretas estavam interligadas, formando uma rede complexa de poder e influência. Polêmicas, mas profundamente detalhadas, as obras de Mastral apresentavam uma vasta gama de informações, documentos históricos, símbolos antigos e profecias. Tudo era cuidadosamente analisado para conectar os pontos e revelar a teia de poder que, segundo ele, controlava o mundo. Profecias. Tudo era cuidadosamente analisado para conectar os pontos e revelar a teia de poder que, segundo ele, controlava o mundo. Ele acreditava que o conhecimento era a chave para a libertação. O conhecimento era a chave para a libertação. Ao expor a verdade, Mastral acreditava que as pessoas poderiam se libertar da manipulação e tomar controle de suas próprias vidas. Ao expor a verdade, Mastral acreditava que as pessoas poderiam se libertar da manipulação. Ele via seu trabalho como uma missão para iluminar as mentes e despertar a consciência coletiva. Mas a ousadia de expor segredos ancestrais tinha um preço. Ameaças eram constantes. Ele recebia telefonemas ameaçadores e cartas intimidatórias, mas nada disso o fazia recuar. Acusações de divulgar informações confidenciais, frequentes. Nada disso o deteve. Ele continuava a escrever e a falar, determinado a cumprir sua missão. Mastral se mantinha firme em sua missão. Ele acreditava que a verdade era mais importante que sua própria segurança. A verdade, para ele, era mais importante que sua própria segurança. Ele estava disposto a enfrentar qualquer perigo para revelar o que considerava ser a verdade. Essa determinação em desafiar o sistema o tornou um ícone para seus seguidores, um guerreiro da luz lutando contra as forças das sombras. Sua coragem inspirava muitos a questionar e buscar a verdade por conta própria. E sua morte, em circunstâncias misteriosas, apenas amplificou essa imagem, transformando sua vida em um símbolo de resistência contra um sistema opressor. Sua memória continua a inspirar aqueles que buscam a verdade e a justiça. O Dia do Silêncio, a morte misteriosa de Daniel Mastral. 29 de junho de 2010. Um dia aparentemente comum, até que a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Daniel Mastral havia morrido. O Brasil, acostumado à retórica inflamada do escritor, se deparava com um silêncio sepulcral. As circunstâncias da morte, envoltas em mistério, apenas amplificavam o choque. A causa, apontada como suicídio por envenenamento, não convenceu a todos. Como um homem no auge da carreira, com tantos projetos e segredos a revelar, escolheria esse fim. A notícia se espalhou como um vírus. Fãs, seguidores, críticos, todos buscavam informações. A imprensa, cautelosa, noticiava o ocorrido evitando especulações. Mas o burburinho já se instaurava. Nas redes sociais, um turbilhão de teorias da conspiração. Teria sido realmente suicídio? Ou um ato criminoso maquiado? A morte de Mastral se tornava um enigma, alimentando as mesmas interrogações que ele levantava em vida. Pistas e interrogações. As circunstâncias incertas da tragédia. A investigação oficial concluiu: suicídio. Mas será que essa conclusão é realmente a verdade? Daniel Mastral teria ingerido veneno em sua residência, deixando para trás uma carta de despedida. Uma carta que, segundo alguns, poderia conter pistas cruciais. O conteúdo? Nunca divulgado oficialmente. O que estaria escrito ali que não poderia ser revelado ao público? Seria essa a chave para entender sua decisão? Ou talvez a chave para desvendar algo muito maior? A ausência de informações apenas alimentava a desconfiança. Cada silêncio, cada omissão parecia gritar por respostas. Familiares, amigos próximos, duvidavam da hipótese de suicídio.
Eles conheciam Daniel melhor do que ninguém. Destacavam a personalidade otimista de Mastral, seus planos para o futuro, a ausência de sinais de depressão. Ele tinha muitos projetos em andamento. A falta de testemunhas e provas conclusivas contribuíam para o mistério. Nada parecia se encaixar perfeitamente. A cena da morte, investigada, não ofereceu pistas contundentes. Era como se algo estivesse faltando. E a carta de despedida, peça central da investigação, permaneceu em segredo. Por que tanto sigilo? Essa falta de transparência só serviu para fortalecer as teorias da conspiração. Cada teoria parecia mais plausível que a anterior. Para muitos, a versão oficial não se encaixava no perfil de um homem que dedicou a vida a desvendar segredos. Ele era um investigador nato. Daniel Mastral não teria medo de enfrentar seus inimigos. Ele sempre foi corajoso e determinado. Sua morte se tornava um reflexo de sua obra, uma obra cheia de mistérios e revelações. Ele viveu questionando o poder, revelando verdades ocultas, sempre em busca da verdade, não importava o custo. E agora, sua própria morte era um enigma a ser desvendado. Um enigma que parecia desafiar a lógica. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Cada nova descoberta trazia mais perguntas do que respostas. A ausência de respostas apenas intensificava o mistério. Cada sombra parecia esconder um segredo. A verdade, assim como os segredos que ele buscava revelar, parecia escondida em um labirinto de sombras. Um labirinto que talvez nunca seja completamente desvendado.